Custódio era sapateiro remendão, vivendo exclusivamente do seu ofício. Todavia, por mais que se esforçasse, por mais que trabalhasse, nunca recebia a justa recompensa do seu insano labor. Por isso era pobre, paupérrimo. Chegou uma ocasião em que se viu quase na miséria. Haviam-lhe encomendado um par de botas de verniz. Com o lucro deste trabalho, que ia ser muito bem pago, desde que ficasse bom e fosse entregue no dia marcado, sem falta, contava comprar mais cabedal e assim aprontar alguns pares de botinas que tencionava vender vantajosamente. Contudo, no dia em que ia começar o serviço, adoeceu. Foi uma fatalidade porque não podia dar as botas no dia designado e desse modo ia perder o verniz em que empatar o único dinheiro que lhe restava. À noite deitou-se devorado por violentíssima febre. Pela manhã acordou ainda mais doente, assim mesmo febril, tiritando de frio e com terrível enxaqueca. Tentou trabalhar. Foi procurar o verniz e soltou uma exclamação. Na véspera apenas havia cortado o couro e, no entanto, já estava feito o par de botas de montar. Um trabalho esplêndido, digno de um hábil artista. Foi grande a sua surpresa e nem sabia como explicar fato tão extraordinário. Apanhou os sapatos, examinando-os atentamente, virando-os de um lado e de outro. Estavam muito bem feitos e não tinham nenhum ponto sequer fechado, sendo obra de causar admiração. Quando veio buscar a encomenda, o freguês pagou mais do que havia tratado, tão satisfeito ficou. Com o dinheiro dessa venda, o sapateiro foi comprar couro para fazer 10 pares de botinas. Trouxe-o para casa e à noite cortou-o, deixando-o para fazer a obra pela manhã. Mas ao outro dia, quando se dirigiu para sua mesa de trabalho, encontrou tudo pronto, como na noite anterior. Dessa vez também não faltaram fregueses. Com o dinheiro que produziu a venda, ele pôde comprar couro para outros pares. No terceiro dia as botinas estavam prontas, e assim sucedeu noites e noites seguidas, durante bastante tempo. Todo o couro que Custódio cortava de noite aparecia pronto, transformado em pares de botinas muito bem feitas, de modo que o sapateiro foi melhorando, a ponto de ficar quase rico. Uma noite, na véspera de Natal, quando acabava de cortar couro indo deitar-se, voltou-se para Adelina, sua mulher, e disse-lhe: "E se nós passássemos a noite em claro para ver quem nos ajuda dessa maneira?" Adelina concordou no que lhe propunha o marido. Deixando uma lamparina acesa, ocultaram-se os dois dentro de um guarda-vestidos, por trás da roupa, e esperaram. Quando o relógio bateu meia-noite, 2 anõezinhos, completamente nus, sentaram-se na mesa do sapateiro e, apanhando o couro cortado, com as suas mãozinhas começaram a coser, furar e bater com tanta ligeireza e cuidado que não se ouvia barulho algum. Trabalharam sem cessar até que a obra ficou pronta, desaparecendo então subitamente. No dia seguinte, Adelina disse: "Aqueles anõezinhos nos têm enriquecido. É preciso que nos mostremos reconhecidos. Eles devem sentir muito frio andando assim nus, sem nada sobre o corpo. Sabes, vou cozer uma camisa para cada um paletó, uma calça e um colete, e lhes fazer um par de meias de tricô. E tu fazes para cada um par de botinas." Custódio aprovou a ideia da mulher, e à noite, quando tudo estava pronto, colocaram os objetos sobre a mesa em vez do couro cortado para os sapatos, e ocultaram-se de novo para ver de que modo os anões recebiam os presentes. À meia-noite, os anões chegaram e iam começar o trabalho, quando em lugar do couro encontraram os vestidinhos. A princípio mostraram grande espanto, que depressa se transformou em grande alegria. Vestiram imediatamente a roupinha e começaram a cantar e saltar. "Nós somos uns lindos rapazes, adeus couro, sapatos e botinas." Depois começaram a dançar e saltar por cima das cadeiras e bancos, e sempre dançando ganharam a porta e desapareceram.
Desde aquele momento ninguém tornou a vê-los. Custódio, porém, continuou a ser feliz o resto de seus dias, e tudo quanto empreendia saía conforme os seus desejos. Havia numa casa uma pobre criada muito trabalhadora chamada Isabel. Todo dia que Deus dava, ela varria a casa e depois juntava o cisco que colocava em frente à porta da rua. Uma manhã, quando começava o trabalho, achou uma carta no chão. Como não sabia ler, pôs o caixão de cisco no chão e foi levá-la aos patrões. Era um convite da parte dos anões mágicos que lhe pediam para ser madrinha de um de seus filhos. Isabel não sabia o que resolver, mas depois de muitas hesitações, como lhe disseram que era muito perigoso recusar, aceitou. No dia marcado, 3 anões vieram buscá-la e levaram-na para uma caverna na montanha onde moravam. A mãe do anãozinho que nascera estava num leito de ébano incrustado de pérolas, com colchas bordadas a prata. O berço do recém-nascido era de marfim e a bacia de banho de ouro maciço. Depois do batismo, a criada quis voltar imediatamente para casa. Os anões, porém, pediram-lhe muito para ficar mais 3 dias com eles. Ela anuiu ao pedido e passou esse tempo em festas, porque os anõezinhos lhe faziam mais agradável acolhimento. No fim de 3 dias, como quisesse absolutamente regressar, os anões encheram-lhe os bolsos de ouro e conduziram-na até a saída do subterrâneo. Chegando à casa dos patrões, Isabel recomeçou o trabalho de todo dia e apanhou o caixão do cisco, o qual ainda estava no mesmo lugar em que deixara, o que a admirou sobremaneira. Estava varrendo quando saíram da casa uns homens desconhecidos para ela, que lhe perguntaram quem era e o que queria. Foi só então que a criada soube que não estivera com os anõezinhos apenas 3 dias, como julgara, mas 7 anos inteiros, e que durante esse tempo seus patrões haviam morrido. Um dia, os anões roubaram a uma mulher o filhinho que estava no berço e puseram em seu lugar um pequeno monstro que tinha uma cabeça muito grande e 2 grandes olhos fixos, e era insaciável, esfomeado, querendo comer e beber a todo momento. A pobre mãe foi pedir conselho a uma vizinha. Esta aconselhou-a a levar o monstrengo para a cozinha e colocá-lo em cima do fogão, acender o fogo ao lado dele e ferver água em 2 cascas de ovo. Isso faria rir o monstro, e se ele se risse uma vez, seria obrigado a partir. A mulher fez o que a vizinha lhe tinha ensinado. Assim que viu as cascas de ovo cheias de água sobre o fogo, o monstro exclamou: "Nunca vi, se bem que não seja novo, ferver água em casca de ovo", e soltou uma gargalhada. Apareceu imediatamente um bando de anões que trouxeram o verdadeiro filho, colocando-o no berço e levando o monstrengo em sua companhia.